Membros da nossa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Um olá a todos. Me chamo Leonardo Sanguanini, sou professor aqui da UNOESC de Joaçaba, especializado em Direito do Trabalho e Previdenciário, e vamos trabalhar com vocês neste momento alguns tópicos e os mais importantes a respeito da legislação aplicada a vocês, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nós temos a ideia hoje de fazer um vídeo rápido, porém conciso e com muito conteúdo. Seja em relação às funções que temos em Poder Executivo, Legislativo e Judiciário para as questões de acidentes, doenças do trabalho e fiscalização, como também a atuação de vocês junto à empresa, a atuação de vocês junto aos seus colaboradores e as diferenciações entre periculosidade, insalubridade, os EPIs, como que é feito a escolha de cada equipamento e a responsabilidade da empresa e de vocês perante algum infortúnio que possa acontecer. Porque como a gente sabe, acidente ninguém prevê e acontece na hora que menos esperamos. Acredito que com este vídeo vocês conseguirão ter um melhor domínio em relação à CIPA e principalmente para leituras posteriores das chamadas NRs. E que talvez muitos de vocês não tenham contato com a chamada norma regulamentadora. E é por aqui que nós vamos começar este vídeo. Os slides que estarão aparecendo a vocês é um roteiro para que vocês possam também fazer as anotações pertinentes e fazer as pesquisas que estaremos disponibilizando a vocês sobre materiais de apoio. Certo, pessoal? Sejam bem-vindos a este vídeo que tem realmente como um intuito de esclarecer e deixá-los mais seguros ao desenvolver dessa atividade que é de suma importância. Não é à toa que a todos os eleitos da CIPA, representantes, é claro, dos empregados, a estabilidade é garantida, desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato, justamente para que vocês possam otimizar a segurança, sem medos de represária, sem medos de qualquer punição em relação à segurança. Até porque, quando faltamos na segurança, vamos observar, a punição pode ser contratual. Nós podemos, inclusive, ter a rescisão por justa causa decretada, pelo simples fato de não observarmos a segurança nossa e ao membro da CIPA em uma irregularidade de prestação da própria comissão. Pessoal, de uma maneira bem simples, vocês observarão a nossa tripartição dos poderes da federação, seja o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, eles caminham de maneira autônoma e independente, mas em conjunto. O que nós queremos trazer com isso é que para o direito do trabalho, os três poderes caminham juntos. Ao poder judiciário, a principal função, dirimir conflitos, litígios onde ocorre dúvidas e buscas de direitos, seja do empregado ou seja do empregador. É ao Poder Judiciário que vamos recorrer, sendo mais preciso, à Justiça do Trabalho. Mas, paralelo a ele, nós temos que ter algo positivado. Afinal de contas, aonde encontramos a norma que vincula o direito do trabalho? Aonde se contém as regras, seja de contratação, seja das funções que vamos desenvolver, inclusive se a minha função ou o próprio ambiente me causa insegurança. Nós temos a CLT, que é a nossa norma especializada do direito do trabalho, conhecida como Consolidações da Lei do Trabalho, criada lá em 43, mas reformada agora em 2017. Reforma essa que por muitos compreendida como a atentatória a direitos do trabalhador e por outros apenas como atualização legislativa. Não vamos entrar em juízo de valores e não é o objetivo disso, até porque a própria CLT pós-reforma não alterou em nada a questão das atividades consideradas perigosas e os ambientes considerados insalubres.
Observem essas expressões. Ambiente considerado insalubre e atividade considerada perigosa. Porque aqui nós já temos dois pontos muito diferentes e que vamos trabalhar depois. E é a ela, CLT, que as regras gerais de contrato, pessoal, são especificadas. Nós não vamos ter nos contratos de trabalho regras especiais. As regras especiais são trazidas ou por normas coletivas, ou por convenções e acordos coletivos em espécie, ou até mesmo pelo próprio contrato individual. A função da CLT, assim sendo, não é realizar contrato, é trazer as regras gerais. O que um contrato de trabalho precisa para que tenha validade e para que os direitos do empregado sejam garantidos da mesma maneira que as suas obrigações. Logo, os direitos do empregador de igual maneira. Temos a Constituição Federal, sim, que inclusive considera o trabalho um direito social, direito a todos, trazendo pormenores, quando falamos pormenores de maneira muito bem específica, limites de jornada de trabalho, garantia de segurança e saúde ao trabalhador. Mas observem, a Constituição não traz a forma. Ela nos garante um direito, mas a forma como vamos exercer, a regulamentação desse direito não é posta de maneira constitucional e nem seletista. Porque observem a função de cada um. A Constituição Federal nos garante direitos sociais, incluindo o direito do trabalho. A CLT traz as regras gerais do nosso contrato de trabalho. Mas a forma como o executamos, peculiaridades trazidas ao ambiente de trabalho, à função, muitas vezes não tem regulamentação, nem constitucional e nem infraconstitucional, a CLT. E aí nasce as NRs, as normas regulamentadoras, que não são criadas pelo poder legislativo, mas sim pelo poder executivo, pessoal. Por isso que a fiscalização das normas trabalhistas não são feitas pelo Poder Judiciário e muito menos pelo Poder Legislativo. A fiscalização de que está sendo ou não atribuídas as normas trabalhistas de maneira correta é feita por quem? Pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que faz parte do nosso Poder Executivo. Aqui nós completamos a tripartição. Ao Poder Executivo, através do Ministério do Trabalho, fiscalização ativa. Ao Poder Legislativo, implementação de normas. Ao Poder Judiciário, dirimir os conflitos em relação ao contrato. E se cabe ao Poder Executivo fiscalizar a aplicação da norma trabalhista que é criada pelo Poder Legislativo, a própria CLT não especifica o que é atividade insalubre. Quais são as atividades perigosas? Como que é feita a gradação de porcentagens de adicionais? Esta regulamentação, se é conferida ao Ministério do Trabalho, fiscalizar a saúde e a segurança, é a ele também a criação das normas regulamentadoras. E são elas que trazem os conceitos de insalubridade, periculosidade e toda a saúde e segurança do trabalhador. Então, para nós, CIPA, o importante é termos muito bem identificado qual é a função de cada poder e, principalmente, entendermos que, quando falamos de saúde e segurança, é do Poder Executivo a competência, através das normas regulamentadoras emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, atualmente em 37 normas. E se os senhores e as senhoras correrem o olho, vão observar que todas elas vão falar de atividades específicas vinculadas à saúde e segurança. E aí nós teremos, em especial para esse encontro de hoje, 3. A NR5, que fala sobre a CIPA, que constitui essa comissão, que determina como ela é formada, como ela é
efetivamente constituída, como são feitas as eleições, quais são as atribuições do cipeiro e o seu objetivo, para que depois a gente possa trabalhar a NR15 e a NR16, os agentes insalubres e as atividades perigosas. Neste panorama, pessoal, vamos para a CIPA, que nada mais é do que esta comissão criada por uma norma regulamentadora que tem a função de implementar segurança. Observem, as atribuições da CIPA não são para legislar. As atribuições da CIPA não são para criar direitos de segurança e saúde do trabalhador. A CIPA, por fazer parte da questão interna de uma empresa, ela tem a primária função de otimização, pessoal. A nossa maior preocupação como CIPA é de otimizar a segurança, é de aplicar a segurança, seja para o ambiente, uma segurança coletiva, e seja de questão de segurança individual. A fiscalização do uso de um EPI. Observar se na nossa empresa os EPCs foram instituídos, foram instalados e se estão mantidos de maneira correta. Acompanhar o mapeamento de todo o nosso ambiente de trabalho, ou confeccionar, identificando se o nosso ambiente é insalubre ou não. Se é insalubre, que tipo de insalubridade? Qual é o agente que está sendo encontrado? O que nós podemos fazer para que o empregado tenha menos risco ou até mesmo seja isento de risco de trabalho? Mas tudo isso, pessoal, é com auxílio da SESMIT, do Serviço Especializado de Segurança. Esse serviço, em muitas vezes terceirizado, e não há impedimento que a empresa constitua esse serviço internamente, tem como função primordial, pessoal, fazer todo um estudo de segurança. Nesse estudo é que vai ser criado os documentos oficiais de segurança. Falamos documentos porque são laudos técnicos, são documentos vinculados à medicina e saúde do trabalhador e para programas de prevenção de acidentes. Os senhores e as senhoras já devem ter ouvido falar desses termos. LTCAT, PCMSO e PPRA. Vocês acompanhando os slides, só vamos tomar a liberdade de ler qual é o objetivo do Ministério do Trabalho e Emprego, que é o criador das NRs e que tem função primária fiscalizar as normas de segurança. Órgão da Administração Pública Federal, responsável pelas questões relacionadas às relações trabalhistas no país. Sua principal função é garantir a estabilidade e o equilíbrio do contrato de trabalho, consolidando interesses do sindicato, trabalhadores e empresas. E aí a informação que nós trazemos, que atualmente 37 NRs estão em vigor e que trazem especificidades de determinadas atividades laborais que possuem, em grau mínimo ou grau máximo, algumas situações de saúde e segurança do trabalhador. E o objetivo da CIPA, lá nas questões principais e primeiras da NR5. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível e permanentemente o trabalho com a prevenção da vida e a promoção da saúde do trabalhador. É esta a função. E auxiliando, como a gente falava, o SESMIT, o Serviço Especializado de Segurança, são implementadas de maneira prática o LTCAT, o PCMSO e o PPRA. Vamos para essas nomenclaturas. LTCAT, Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho. PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Observe que cada documento deste, devidamente confeccionado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho,
pode ser auxiliado pela CIPA. Porque, ao final, será os documentos primários que a CIPA deverá ter contato e utilizar justamente para otimizar toda a segurança. Porque nada nos adianta termos a consciência de qual é o nosso objetivo, sabermos que a otimização da segurança deve ser vinculada a um mapeamento da nossa empresa se nós não temos contato a ele. Então, sim, o que acaba norteando a nossa atuação é informações trazidas por esse serviço especializado, porque a ele vai caber a incumbência de que se esta sala que estamos fazendo essa gravação tem agentes insalubres, qual é o agente? Esse agente é físico? É químico? É ergonômico? Se há este agente, em que grau de insalubridade nós temos? É mínimo? É médio? É máximo? Tem algum EPI que pode suprir esse problema? Tem algum EPI que nos isenta de algum prejuízo que este agente nocivo nos acarreta? Tudo isso, pessoal, é feito por esse estudo, é feito por esse serviço especializado. E é claro, será o nosso mapa oficial trazido. Não estamos dizendo que o mapa de riscos ambientais que é confeccionado por nós, CIPA, não tem valor. Ele tem muito valor. Ele tem valor tanto quanto esses documentos realizados de maneira oficial. Porque o nosso mapa também é oficial, mas ele acaba sendo mais como um indicativo. Ora, se cada local da nossa empresa for devidamente mapeado e estará exteriorizando quais são os riscos desse ambiente, é lógico que saúde e segurança estarão preventivos. Agora, para questões mais específicas, nós temos o LTCAT, o PCMSO e o PPRA. Que fique claro para nós o objetivo de cada documento desses, de quem é a responsabilidade de confecção e que, juntamente a nós, tem a função de otimização de segurança. Tenhamos conhecimento deles, tenhamos informações a respeito deles, que a nosso desenvolver como cipeiro não terá risco. E nós poderemos, inclusive, desenvolver as atividades de uma maneira justa, que é o que se busca, seja pelo empregador ou por nós, colaboradores, mas principalmente àqueles que serão atingidos pela segurança devida. Se é desse estudo a questão da insalubridade e da periculosidade, observem, a NR15, ela enumera todos os agentes insalubres. E a NR16, ela nomeia todas as atividades perigosas. No início do nosso vídeo, eu pedi a atenção de vocês nessa expressão. Agentes insalubres, ambiente insalubre, atividade perigosa. Conseguem ver a grande diferença? Que a insalubridade não é em relação ao que fazemos, e sim aonde fazemos. Qual é a exposição que eu, Leonardo, tenho ao trabalhar? Se a minha função é trabalhar em um ambiente que não tem luz, que não tem ventilação, que é contato em poeira, que tem contato com muita iluminação, perceba, o meu ambiente pode me causar prejuízo e não a função que eu desempenho. Diferente, por exemplo, de um eletricitário, de uma pessoa que trabalha com contatos diretos com explosivos, com inflamáveis, por convenções coletivas, inclusive a segurança privada. Percebo que para estas funções não importa o ambiente, o perigo está no simples fato de desenvolver a função. Então nós temos a NR16, que enumera quais são as atividades perigosas, e a NR15, quais são os agentes insalubres. E que para nós é muito importante isso, porque são eles que serão detectados por todo o mapeamento, e deste mapeamento estará destinado os EPIs, que também estão nas NRs. Porque será que uma bota é um equipamento de proteção? Será que um óculos comprado em uma ótica é um equipamento de proteção?
Para ser EPI, pessoal, primeiro, deve estar devidamente catalogado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, na NR15, que traz quais são os EPIs, o que é obrigatório para que aquele determinado equipamento seja considerado de proteção. Então há necessidade sim de crivo do Inmetro, há necessidade sim do próprio crivo do Ministério do Trabalho que determine este óculos é um equipamento de proteção. Serve para desenvolver determinada atividade, porque protege o colaborador de determinado agente insalubre. São assim as definições de EPI. Então, quando é feito esse mapeamento, observa-se o local, observa-se o agente, observa-se o que podemos fazer para proteger, está completa a nossa segurança. Mas vocês sabem que não basta ao empregador apresentar o EPI, entregar o EPI. É de função muito importante a fiscalização. E que às vezes, pessoal, nos cai no colo. Em muitas situações, nós, como somos otimizadores de segurança, passamos a ter maior controle e observar se realmente os EPIs estão sendo usados. Porque, pessoal, recusa de EPI é justa causa. Nós temos o artigo 482 da CLT, que traz quais são os motivos de justa causa contratual. E nós temos o artigo 158, que determina que é falta grave o empregado que não colabora com a segurança e saúde. A recusa da utilização de equipamento de proteção não tem um período de carência. Bom se tivesse. Nós não temos, a partir do momento da contratação, 30 dias que somos isentos de qualquer acidente de trabalho. Que durante 30 dias nossa atividade não vai nos causar nenhuma moléstia, nenhuma doença. Na primeira vez que recusamos a utilização de um EPI, na primeira vez que esquecemos de colocá-lo de maneira adequada, podemos sofrer um acidente de trabalho, podemos vir a óbito, podemos perder um membro, podemos perder a nossa capacidade de trabalho. É culpa nossa? Sim, em metade. Porque a outra metade é do próprio empregador, pessoal. Porque, como a gente falava, não basta apenas entregar o EPI. A empresa tem a obrigação de fiscalizar o uso, de ofertar treinamento oportuno para a utilização do EPI. Porque se o EPI precisa de treinamento, nós precisamos de informação especial para utilizar o EPI e não a temos, nada nos adianta, porque proteção não vai ter. Então, sim, ao empregador existe esta obrigação de mapear a empresa, otimizar esta segurança, fornecer os EPIs destinados à segurança, fiscalizar o uso. E ao colaborador, a utilização, a sua manutenção e informações a respeito do perecimento do objeto, informações a respeito da perda do objeto. Porque a entrega do EPI é de ônus do empregador. A manutenção dele em prazos de validade é do empregador, podendo ser cobrado sim do empregado, quando ele não o utilizar de maneira adequada, ou perder, ou extraviar, ou causar prejuízo ao próprio equipamento de maneira dolosa, com vontade de assim fazer. Isso sim pode ocasionar não só advertências disciplinares, como também o desconto em folha, porque, observem, é um patrimônio do colaborador, da empresa. Cuidem dessas situações. É claro que não cabe à CIPA aplicar a punição. As punições que começam desde a advertência verbal, a advertência escrita, suspensões e, por fim, a rescisão por justa causa, não é do cipeiro. Esta função é do empregador, através do próprio contratante, administrador, diretor ou de seus imediatos, gerentes, coordenadores de setores. Tudo vai depender do organograma da nossa empresa. Mas observem, nós como cipeiros devemos informar, devemos orientar,
devemos exigir o uso. E em qualquer situação que ocorra, seja pela recusa, seja pela falta de EPI, o nosso superior em relação à função ou ao ambiente que se desenvolve a atividade deve ser imediatamente comunicado. Podemos, inclusive, impedir o exercício do trabalho. Estamos observando que o Leonardo não está devidamente seguro. Nós podemos sim, como cipeiros, impedir o seu desenvolver laboral. Neste momento, impedimos que ele desenvolva a atividade e chamamos o nosso superior, ou o superior deste colaborador, para que sim, ocorram a advertência, porque é necessária a disciplina, e a otimização, a implementação da segurança com a entrega do EPI e, assim, o desenvolvimento da sua atividade com segurança. Porque temos que observar, gente, a segurança não é só do empregado, é uma segurança à empresa também. Os dois estão seguros quando a implementação de segurança é muito bem aplicado. Vamos sempre observar essas NRs. A NR15, quem são os agentes insalubres? Quais são os adicionais? O que fazemos para otimizar a segurança? E atividades perigosas. O que são? Seja elas contato com inflamáveis, contato com explosivos, eletricidade, agentes ionizantes, que até pode ser questionado por nós, mas Leonardo, contato com agente ionizante é ambiente, não é função. Mas pela gravidade das moléstias que podem ser diagnosticadas pelo contato com esses agentes ou pela grande exposição, ele passou a ser considerado uma atividade perigosa. Então, pessoas que trabalham com raio-x, com produtos que tenham radiação, são consideradas atividades perigosas. E é claro que não cabe a nós, cipeiros, implementar os adicionais. Porque aí sim, se o nosso ambiente de trabalho é insalubre e insalubre em um grau médio, o percentual de adicional remuneratório não é de nossa atribuição, é de atribuição seletista. A própria CLT determina que, para as atividades insalubres, graduadas em mínima, média e máxima, os adicionais, respectivamente, serão de 10%, 20% e 40%. A sua base de cálculo depende das normas coletivas. E aí nós não podemos entrar nessa alçada, porque cada ambiente, cada município, cada região pode ter, inclusive, sua norma coletiva específica. E aí sim, se esta norma definir porcentagem maior do que o seletista, é aplicada. Inclusive, a alteração de fato de base de cálculo, que pela CLT é sobre o salário mínimo, mas convenção coletiva pode determinar sentido contrário. Pode determinar que a base de cálculo da nossa insalubridade é o salário base da nossa categoria, que não há impeditivo, inclusive constitucional, sobre isso, e que em muitos casos há a prática. Então observemos, os adicionais são seletistas, a garantia do trabalho seguro é constitucional. Agora, a forma como otimizamos é do empregador, através do mapeamento da nossa empresa, confecção de todos os documentos oficiais de saúde e segurança e constituição da CIPA, para que a gente possa otimizar e colocar em prática todo o plano de segurança. Insalubridade, volto a dizer, é sobre o ambiente. Periculosidade é sobre a função desenvolvida. Periculosidade não temos gradação. Não temos uma atividade mais perigosa ou menos perigosa, porque são atividades que nos causam risco de morte. E aí sim, a todas elas há um mesmo adicional de periculosidade. Diferente da insalubridade. Quanto mais nocivo for o agente, mais perigoso ele se torna, maior prejuízo nos pode causar, maior é o adicional de contraprestação recebido, em caráter remuneratório,
porque ele pode ser retirado e acrescido de folha a qualquer momento, enquanto perdurar a nocividade. E se caso questionado a vocês, toda atividade insalubre gera adicional de insalubridade? Sim, toda atividade insalubre gera adicional, mas nós temos que nos perguntar, é devido o pagamento? E aí esta resposta está na segurança. Pela regra seletista, a interpretação que temos é: se porventura este agente insalubre for blindado, se o empregado não tenha mais risco em relação ao ambiente dele de trabalho, que adicional ele tem direito? Porém, temos convenções coletivas que determinam que mesmo com a imunização do agente insalubre, mesmo com a entrega de todos os equipamentos de proteção, o adicional ainda é devido. Por isso que eu reafirmo, cada local deve ter informação a respeito do pacto de convenções, se a convenção trata sobre a matéria e de que forma trata. Não tendo convenção, é a regra seletista e constitucional que vai ser implantada. Observemos isso, que não temos erro na hora de aplicarmos as nossas atribuições de CIPA. E aí, pessoal, as regras de responsabilidade. Ora, se ao empregador a função é de otimizar segurança e essa otimização é entregar o EPI, fiscalizar o uso. Do outro lado, o empregado, utilizar do EPI, mantê-lo e utilizá-lo para o fim destinado, sob pena, inclusive, como falamos, de ter prejuízo salarial, porque vai ter que repor um EPI que foi extraviado, que foi utilizado de uma maneira inadequada propositadamente e ainda, é claro, vai ter prejuízo. Claro, pessoal, não podemos deixar isso de maneira generalizada. Todo o desconto salarial, exceto os obrigatórios, devem ser previamente autorizados. Então, sim, mesmo que nós extraviemos o EPI, mesmo que não seja utilizado de maneira adequada, tem que haver uma prévia autorização de desconto. Caso contrário, o desconto ele é irregular. Mas não é a nossa função aqui e nem para nós CIPA discutirmos direitos de recursos humanos. Aqui para nós é segurança. E sim, se o empregado recusar-se a utilizar EPI, pessoal, pode ocorrer a despedida por justa causa. A CLT traz um artigo específico, o artigo 158. Ainda o 482, ele traz quais são as formas de despedidas por justa causa. Mas não traz as formas de como é que vamos advertir. Nós temos, de maneira costumeira, aplicação da advertência verbal, aplicação da advertência escrita, suspensões e a rescisão. Isto é regra? Não. Isso tem que ser aplicado? Não. Mas, Leonardo, como é que nós aplicamos uma punição ao colaborador? Como é que eu, cipeiro, vou chamar a atenção de um colega que não está usando EPI? E detalhe, como é que o superior hierárquico vai aplicar a punição devida? Não há uma regra. A regra a ser utilizada é o bom senso. E por que afirmamos assim? Porque toda vez que falamos em punição ao contrato de trabalho, o primeiro caráter que deve ser utilizado, pessoal, é o educativo. Nós temos que buscar educar o empregado para que ele exerça a sua função da melhor maneira e conforme as regras a ele impostas. Porque aí sim, caso descumpridas, há sua devida punição. Mas observem, descumprida uma regra, deve haver uma punição, proporcionalmente em relação à gravidade. Nós não podemos punir um empregado de maneira desproporcional. Até porque toda aplicação de punição desproporcional causa despedida imotivada. Reverter essa despedida judicialmente não é difícil de acontecer. Então, advertências verbais são possíveis? São. Cuidemos.
Nós não podemos expor o nosso colaborador à situação vexatória. Não podemos adverti-lo em público. Busquemos adverti-lo de maneira individual. Não adiantou a advertência verbal? Façamos uma advertência escrita. Porque agora estamos, então, fazendo um histórico indisciplinar. A advertência escrita uma vez, a advertência escrita 2 vezes, suspensão desse nosso colaborador. Ao final, tentamos tudo. Temos prova de um histórico indisciplinar. O que falta é despedir. E aí sim, pessoal, mostrando estes atos de indisciplina, mostrando que há uma ausência de buscar seguir regras da empresa, a empresa não teve outra alternativa a não ser despedir o empregado por justa causa. Há um binômio que nós falamos, proporcionalidade e razoabilidade. Sejamos proporcionais à punição conforme a razoabilidade da falta. Neste equilíbrio, nós não temos despedida arbitrária, não temos riscos de assédio moral e muito menos reversão de despedida. Mas observem, é proporcional. O artigo 482, e caso façam a leitura, as alíneas, elas praticamente têm uma ordem decrescente de gravidade. Começa com o ato de improbidade, que é o pior ato faltoso, que é o roubo, que é o furto, a falsificação de documentos, falsificação de atestados médicos, ou seja, é um ato contra a boa-fé, a improbidade no trabalho. E até o final, prática de jogos de azar, atos lesivos contra a honra e boa fama da empresa, do próprio colega de trabalho, desídia, insubordinação, indisciplina, várias formas que a própria CLT trouxe como justificantes de justa causa. Agora, cada uma com a sua gravidade, cada uma com a sua forma de punição específica, não taxativa. A lei não fala, se o empregado fizer um ato de improbidade, esta é a punição. Lembrem sempre, razoabilidade e proporcionalidade. Mas a ausência de EPI não tem gravidade, nem maior e nem menor, pessoal. Justamente porque não temos carência. Sofrer um acidente de trabalho pode ser a qualquer momento. Pode ser ao entrarmos na empresa no primeiro dia, como ao estarmos saindo no último dia de trabalho. Por isso que temos que deixar claro, pelos próprios julgados dos tribunais vinculados à Justiça do Trabalho, despedida por justa causa, pela ausência ou recusa de utilização de EPI, não é considerada arbitrária. Não podemos aqui afirmar, é lógico, que na recusa de EPI dispense por justa causa e não haverá reversão. Porque cada cabeça, literalmente, é uma sentença. Cada caso deve ser estudado conforme o caso, mas sim, a recusa da utilização de EPI, a recusa da utilização de EPCs de maneira correta. Em outras palavras, o empregado atentar contra a sua saúde, contra a segurança do seu ambiente de trabalho, pode prejudicar a ele e aos seus colegas. E isso pode motivar a justa causa contratual. A otimização de segurança é de responsabilidade dupla. É uma via de mão dupla. É entre empregado e empregador. Anotem esses artigos para uma leitura posterior. Anotem e estará disponível a vocês a NR15 na sua íntegra, a NR16 na sua íntegra e a NR5, que trata, respectivamente, periculosidade, insalubridade e a CIPA. Tenhamos conhecimento para trabalharmos e utilizarmos da segurança de maneira segura. Neste ano que vocês estão eleitos, desempenhem suas atividades com muita assertividade, desempenhem a atividade de vocês com muita segurança, porque isto vai ser retribuído a vocês em um ambiente de trabalho correto, em um ambiente de trabalho harmonioso, para vocês, para seu empregador e para todos os colaboradores. Obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida,
Estamos à disposição da CIPA, estamos à disposição de todo o setor dos recursos humanos. Um forte abraço a todos e até o próximo.